Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à nossa aula de número 8. Objeto de conhecimento, mundos antigos, conexões, contrastes e legados duradouros. Detalhamento, discutindo a antiguidade clássica, conceito de antiguidade clássica. E nesse momento, você separa aí o seu caderno, as suas canetas coloridas, tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula. Aula com matemática importantíssima, a antiguidade clássica. Essa antiguidade clássica que, inclusive, irá moldar muitas características sociais do mundo ocidental. Então, é uma aula muito importante para compreendermos algumas características, e fatos históricos atrelados justamente a essa antiguidade clássica, tá bom? E aqui no meu cenário irá surgir duas figuras históricas importantíssimas para compreender a antiguidade clássica. De um lado, um soldado romano com a sua espada e seu escudo, tá? E todo o seu aparelhamento militar. Do outro, um cidadão grego, tá? Com as suas vestimentas da época. Bom, e essas duas figuras já nos trazem justamente, os dois, vamos dizer assim, os dois recortes geográficos na qual, a nossa aula irá tratar justamente de um lado Grécia e do outro Roma, tá? Vamos compreender a antiguidade clássica. Vamos ao texto. A antiguidade clássica refere-se ao período de história que abrange as civilizações grega e romana, aproximadamente entre o século 8 antes de Cristo e o século 5 depois de Cristo. Esse período é considerado fundamental para o desenvolvimento da cultura, da filosofia, da arte, da política e ciência no mundo ocidental. Olha só, o nosso texto, ele nos remete justamente à importância dessas civilizações para o mundo ocidental. Então, você compreende justamente que não vai ser toda a parte do globo terrestre que vai ser, moldada por essa cultura, por essa política, mas que o lado ocidental do globo, sim. Inclusive, a língua, que terá como origem justamente lá atrás, voltada justamente à antiguidade clássica, que é o latim. Então, por exemplo, a língua portuguesa, ela também tem a conexão justamente com essa antiguidade clássica. O direito, o campo do direito social. Então, percebemos que o olhar para o passado, que é essa característica do componente de história, esse olhar para o passado para compreender o presente, ele vai muito distante, em períodos, inclusive, anterior a Cristo. Já sabemos muito bem que Cristo, o nascimento de Cristo, é um marco temporal para compreendermos os eventos históricos. Então, a antiguidade clássica, ela se desenvolve muito antes mesmo, do nascimento de Cristo. E dentro desse período, nós daremos destaque a duas civilizações, a grega e a romana. Então, agora, nesse momento, iremos analisar um pouco mais a respeito da civilização grega. A civilização grega, ela apresenta um primeiro período,
um período de, vamos dizer assim, um período de origem, né? Aquele período chamado de período homérico, ali pelos séculos 12 antes de Cristo até mais ou menos o século 8, tá? Esse período homérico ficou caracterizado pela organização em genos. Olha só, é importante estar atento, tá? O período homérico, ele é caracterizado pela organização em genos. O que seriam esses genos ou genos? Clãs familiares e uma economia agropastoril, tá? A principal fonte de informação sobre esse período são os poemas épicos de Homero, figura importantíssima para a compreensão da civilização grega. Então, compreendemos que a civilização grega, nos seus primórdios, ela apresenta o período homérico, que vai ser um período voltado para essa organização em clãs, né, em grupos, que estavam conectados pelos seus laços familiares e eram essencialmente agrários. Perfeito. Após o período homérico, temos o período arcaico. O período arcaico, ele já é marcado pelo surgimento das polis, ou cidades-estado, como Atenas e Esparta, e pelo desenvolvimento da poesia épica e da filosofia pré-socrática. Então, olha só, nós temos um primeiro período, que é um período de organização em clã, em pequenos grupos, que são os genos. Muito bem, eu tenho certeza que você repetiu de maneira correta aí do outro lado. Após o período homérico, né, nós temos o período arcaico, caracterizado pelo surgimento da organização em polis, ou cidades-estado. Após o período arcaico, nós temos o período clássico, que inclusive vai ser o período onde vamos nos debruçar, né? E vamos analisar com mais, vamos dizer assim, detalhes, né? Olha só, o período clássico, ele é considerado o auge da civilização grega, marcado por conquistas culturais, políticas e militares. Foi nessa época que Atenas se destacou como centro intelectual e artístico do mundo grego, né? Sob a liderança de figuras como Péricles. A democracia ateniense atingiu seu apogeu, permitindo a participação direta dos cidadãos nas decisões políticas. Olha só, esse termo aqui é um termo muito próximo de nós nos dias atuais, a democracia. Então, esse período clássico, que inclusive, né, vai pautar um período importantíssimo da história, né? Esse período clássico, ele tem tanta importância justamente dentro da civilização grega, justamente pelo termo que marcamos, a democracia, que inclusive é, né, a atual forma, né, de participação política dos cidadãos brasileiros. É claro que a democracia vivida atualmente, ela não apresenta as mesmas características da democracia grega em seus primórdios. Até porque, como vimos no texto, ela foi uma democracia direta. Então, significa
que o cidadão participava diretamente. Como assim? Né? Ele ia diretamente aos centros, né, de debate. E isso quer dizer que o cidadão ia diretamente, ele ia, né, e participava do debate. É como se, imagina, você saísse da sua casa e fosse, né, ao Senado, que fica, né, no Distrito Federal, ou à Câmara dos Vereadores da sua cidade. Essa é a participação direta. Hoje, né, nos dias atuais, convivemos com uma participação indireta. Você vota, né, e transfere esse direito de participação direta ao seu candidato em quem você votou. Então, o surgimento da democracia na civilização grega, né, mais especificamente em Atenas, é um ponto importantíssimo da nossa aula. Então, não esqueça esse termo, democracia, e a sua conexão com a Grécia. Vale ressaltar que essa democracia, ela excluía mulheres, escravos e estrangeiros. Então, nem todo mundo podia participar do processo, né, político, tá bom? Então, era uma democracia, mas não era uma democracia para todos, muito pelo contrário, era uma democracia exclusora de mulheres, escravos e estrangeiros. Seguimos. Esse período também foi marcado por conflitos importantes. Olha só, temos as guerras médicas, nas quais as cidades gregas lideradas por Atenas e Esparta uniram-se para repelir as invasões dos persas, né? Inclusive, esse período das guerras médicas, ele é bem explorado, tem alguns filmes famosos, né, que retratam justamente esse período das guerras médicas entre gregos e os persas. A vitória grega consolidou o orgulho nacional e permitiu o florescimento cultural. Porém, um pouco depois das guerras médicas, você tem a Guerra do Peloponeso, que enfraqueceu as cidades-estado e abriu caminho para a ascensão da Macedônia. Então você tem duas guerras importantes. As guerras médicas, você tem uma união entre as duas principais cidades-estados, né, da Grécia, que foram Atenas e Esparta, juntam-se para derrotar os persas. Já na Guerra do Peloponeso, essas duas grandes cidades-estados lutam entre si e acabam enfraquecendo o poder, né, de abrangência e o poder econômico da região da Grécia, tá bom? Vale ressaltar que, né, esse período ele é marcado justamente por esse conflito entre Atenas, mais voltadas, né, ali para filosofia, para política, e Esparta, que era mais voltada ao militarismo. Mas olha só, é muito importante que as contradições da democracia ateniense. Então fique muito atento, tá, a esse ponto que o professor Ian já deu, né, uma abrangência justamente nesse ponto exclusor. Mas olha só, é tão importante que vale ressaltar novamente. Então, né, você aí, no seu caderno, com as suas canetas, você vai tomar nota. As contradições desse processo democrático ateniense, ele gerava exclusão. A democracia ateniense era restrita a uma minoria,
da população: mulheres, escravos e estrangeiros, que compunham principalmente a maior parte da sociedade, não tinham direitos políticos. A economia ateniense dependia do trabalho escravo, contradizendo o ideal de igualdade. Então, você tem justamente esse ponto muito importante a respeito da sociedade grega, tá? Quando nos remetemos à democracia, nós temos justamente essa exclusão, né, e uma participação limitada. Olha só, vamos ao texto. Embora, teoricamente, todos os cidadãos pudessem participar, na prática, a participação ela era dominada pelas elites ricas e educadas, que tinham mais tempo e recursos para se envolver em política. E fica um ponto importante, eu tenho certeza que você já se perguntou e já me perguntou aí do outro lado. Professor, afinal de contas, quem participava desse processo político? Somente homens, filhos de pai e mãe, né, atenienses, tá bom? Além da participação limitada, nós temos a instabilidade política. Justamente pelo fato dessa democracia ateniense ser direta, né? Ela era vulnerável às manipulações e decisões impulsivas, tá? Como a condenação à morte de Sócrates, por supostamente corromper a juventude e questionar os deuses. Então você tem justamente, né, dentro dessa participação direta no processo democrático e político, essas instabilidades, justamente decisões impulsionadas pela emoção do momento, acabando levando justamente à condenação de uma das figuras históricas mais importantes, né, do conhecimento histórico e filosófico, que foi Sócrates. Então você percebeu justamente, né, o quão importante esse período clássico da civilização grega ele foi, né, para a sociedade ocidental. Após esse período clássico, temos o período helenístico. Após as conquistas de Alexandre o Grande, a cultura grega, né, se espalhou pelo Oriente, resultando em uma fusão de elementos gregos e orientais. E aqui nós temos, né, na nossa próxima cartela, uma tabela onde, né, nos mostra pontos importantíssimos de cada período histórico da Grécia Antiga. Nós temos o período homérico, né, o período arcaico, o período clássico e o helenístico. Então essa tabela ela é muito importante para que você compreenda, né, algumas das características que classificam cada período. Lembrando, né, que o período clássico ele ganha um grande destaque justamente pela democracia, né, e as suas características que você sabe muito bem que são características totalmente diferentes da democracia que vivemos atualmente, tá? E assim, vamos seguindo. Olha só, dentro da compreensão dessas civilizações antigas, já nos debruçamos a respeito da civilização grega. Mas está faltando uma outra civilização que, inclusive, é dona de um dos maiores impérios que o mundo já viu, a civilização romana. A civilização romana também apresenta divisões importantes na sua história, como, por exemplo, a monarquia. Segundo a tradição, Roma foi fundada lá por volta de 753, né, antes de Cristo, por Rômulo. Era governada por reis, alguns de origem etrusca.
A sociedade era dividida em patrícios e plebeus. Os patrícios eram parte da aristocracia, uma pequena parcela da sociedade romana e que detinha a grande maioria das riquezas, das terras. Já os plebeus eram as pessoas comuns. Após o período monárquico, nós temos um período importantíssimo, que é o período da República Romana, né? Que é caracterizada justamente pela expansão territorial, o desenvolvimento do direito romano e a luta entre patrícios e plebeus. Então você percebe que, diante da história dessa outra civilização importantíssima da humanidade, que é a civilização romana, você apresenta em um primeiro momento o período de monarquia, né, governada por reis. Após o período monárquico, você tem o período republicano, que inclusive, né, vivemos em um país republicano, né, a República Federativa do Brasil. Então, vivemos uma república. E o próximo período após a República foi justamente o período mais conhecido e mais famoso, que é o período do Império Romano. Com a centralização do poder sob os imperadores, Roma atingiu sua máxima extensão territorial, influenciando profundamente a Europa, o norte da África e o Oriente Médio. E agora nós vamos verificar, né, um pouco mais detalhado, na verdade, nós vamos construir esses períodos históricos da Roma Antiga. Olha só, vamos à monarquia, né? Então, durante esse período, Roma foi uma pequena cidade sob a influência dos etruscos. E aqui nós temos a caracterização, né, por fontes históricas daquele período. E eu tenho certeza que você aí, querido aluno, você compreendeu muito bem o conceito de fonte histórica. Assim como, após o período da monarquia, nós temos a República, que foi o período de quase 5 séculos durante, né, o qual Roma consolidou suas instituições sociais, econômicas e expandiu seus territórios. Então você percebe, né, aqui na nossa figura justamente, né, o domínio e a expansão territorial romana. Vale ressaltar que é durante a República que se consolida justamente esse modo de governar, respeitando as instituições, né, o poder executivo, o poder judiciário. Então, a República Romana ela vai servir como embasamento de controle social, de controle político, não somente para o período antigo, mas, né, como o professor já falou para vocês, até os dias atuais, justamente, vivemos em uma república. Então, justamente essa configuração dos poderes, da independência entre esses poderes e as suas relações, né, elas são pautadas justamente nos primórdios, né, da República Romana. Tá bom? Além da República Romana, nós temos o período do Império. Depois que atingiu sua fase de grande glória, Roma enfrentou inúmeros problemas internos e externos. A combinação desses problemas levou a civilização à decadência. Vale ressaltar que durante o Império Romano, você tem um dos grandes problemas que afetou esse período da Roma Antiga, foi justamente só um momento.
professor vai reformular o pensamento. Então, durante o Império Romano, que foi um grande período, né, um dos períodos mais famosos justamente dessa civilização antiga, você tem uma série de combinação de fatores que levam à decadência da civilização romana. Um desses fatores, que é um dos fatores primordiais e essenciais para compreender a decadência do Império Romano, foi a não expansão do seu território. Então, dentro do Império Romano, você teve um momento limite de expansão desse império. Sendo que, quando o Império Romano expandia os seus territórios, ele acumulava principalmente o motor do seu trabalho e da sua economia, que era a mão de obra escrava. Então, com o breque, né, com o momento de cessar desse momento de expansão, né, quando a expansão do império chegou ao seu limite, por tabela houve, com o passar do tempo, a diminuição da mão de obra, que era a mão de obra mais importante do império, a mão de obra escrava. Isto associado aos problemas entre patrícios e plebeus, justamente, né, por essa briga pelo poder político e de quem estava à frente do Senado romano, você tem justamente esses conflitos internos associados a uma decadência da mão de obra escravizada dentro do império, justamente levando ao choque dessa grande civilização e levando à sua decadência. E agora podemos visualizar, né, esses períodos de modo, né, melhor, como podemos ver na próxima cartela. Então você tem justamente esses 3 períodos muito bem delimitados dentro da história da Roma Antiga: a monarquia, a república e o império. Então, né, falamos justamente, né, de 2 civilizações importantíssimas para compreender o mundo ocidental. De um lado, os gregos, divididos, né, em cidades-estados. Dentro dessas cidades-estados, destacamos 2. Atenas e seu processo democrático, que era um processo democrático direto, completamente diferente da democracia que vivemos nos dias atuais. Afinal de contas, o processo democrático ateniense excluía quem? Tenho certeza que você respondeu corretamente. Mulheres, escravizados e estrangeiros. Então era uma democracia exclusora e que também era direta. E essa participação direta, ela implicava em problemas, né, de decisões, de tomadas de decisões movidas pela emoção, né? Então, muitas das decisões tomadas, elas de fato não eram pensadas, mas sim tomadas no calor da emoção. E isso gerou vários problemas internos para Atenas. Dentro da civilização grega, né, tivemos então Atenas e Esparta. Esparta já mais voltada ao militarismo e às conquistas militares. E assim, né, analisamos a civilização grega, mas também tivemos uma civilização importantíssima para compreender o direito, né, a posição relacionada à organização social da república, ao conhecimento filosófico, que foi justamente, né, Roma. E dentro desse processo analisamos justamente essas 2 civilizações, gregos e romanos, que foram importantíssimos e que moldaram a civilização do Ocidente. E assim finalizamos a nossa aula.